No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Carlos Ferreira faleceu ontem em sua casa, após longa luta contra a doença. Ele nasceu na pequena vila de Vale Verde, no interior de Minas Gerais, filho de humildes campeiros. Seu pai era um carteiro e sua mãe uma dona de casa dedicada à agropecuária familiar. Desde criança, José Carlos mostrou uma predileção pelos livros e pelas aventuras do coração selvagem. Sua paixão pela natureza o levou a estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa, onde se destacou como aluno e esportista. Ao longo de sua carreira, José Carlos dedicou-se à proteção ambiental em vários estados brasileiros. Ele foi _start-chefe de um Instituto de Preservação Ambiental, responsável por criar políticas para o cuidado com rios e florestas. Seu trabalho lhe rendeu diversas condecorações, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005, pela sua contribuição à proteção de áreas de conservação. José Carlos foi _start-chefe de um Instituto de Preservação Ambiental, responsável por criar políticas para o cuidado com rios e florestas. Seu trabalho lhe rendeu diversas condecorações, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005, pela sua contribuição à proteção de áreas de conservação. Além disso, José Carlos foi um fervoroso apicultor e vinícola. Ele cultivava abelhas em suas propriedades, produzindo mel artesanal, e também era conhecido por seu excelente vinho produzido em sua quinta na Serra do Sol. A tragédia da perda de sua esposa, Maria do Rosário, em 2017, marcou profundamente a vida de José Carlos. Ele nunca mais foi o mesmo, mas continuou dedicado às causas ambientais e à família até seus dias finais. Seus amigos _start-chefe de um Instituto de Preservação Ambiental lembram José Carlos como uma pessoa honesta, comprometida e carinhosa. Ele era conhecido por sua paixão pela natureza e pelo desejo de proteger o planeta para as futuras gerações. No entanto, além do seu trabalho, José Carlos era um homem que adorava a vida simples. Sua casa no Lagoa Dourada era um refúgio para amigos e família, onde se podia sentir o cheiro de café forte no copo de vidro grosso e ouvir a vitrola antiga tocando discos riscados. José Carlos foi um homem admirável, cuja vida deixou marcas profundas em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ele será lembrado como um guardião da natureza e um amigo fiel. Sua saudade permanecerá no coração dos que o amaram, sempre recordando-se de seu olhar gentil, do seu sorriso contagiante e do carinho inesquecível. Ele será lembrado como um guardião da natureza e um amigo fiel. Sua saudade permanecerá no coração dos que o amaram, sempre recordando-se de seu olhar gentil, do seu sorriso contagiante e do carinho inesquecível. Esteve entre nós durante 74 anos, Maria da Conceição, a Senhora do Sol e das Orquídeas, faleceu ontem. Nasceu na pequena vila de Vale Verde, no interior do estado de São Paulo. Era filha de uma sertaneja e de um mineiro que se encontraram no grande movimento migratório do século XX. A Senhora Conceição foi professora durante 50 anos, desde que tinha 15 anos até aposentar-se com 85 anos. Inicialmente, ensinou em uma escola do interior de São Paulo. De lá passou para a capital, onde fundou um instituto particular que funcionou por 20 anos. Além disso, foi professora de literatura no Colégio Estadual de Jardim das Flores. Tinha uma paixão pelo bordado em crochê. Desde criança, se dedicava à arte do bordado com muita habilidade. Seus trabalhos foram expostos em várias exposições no estado de São Paulo. Era conhecida por suas obras originais, muitas vezes inspiradas em paisagens e flores da região onde vivia. Em 2010, recebeu a Medalha do Mérito Educacional pelo seu trabalho na educação brasileira.
Seu nome foi citado no telejornal da Globo, na reportagem que falava sobre suas realizações na área educativa e artística. Viveu sozinha na casa que construiu com seu marido. Era apaixonada por orquídeas e tinha uma coleção de mais de 1000 plantas em sua residência, cuidadas com muito amor. Era comum ver a senhora Conceição passeando pelo quintal, olhando para as plantas e cuidando delas. Na terça-feira passada, sofrerá uma queda que deixou sua saúde frágil. Faleceu no dia seguinte, rodeada da família e do amor de muitos alunos que a lembram como uma professora incansável, dedicada e carinhosa. Maria da Conceição será lembrada sempre com carinho, pelas suas contagiantes sorrisos e pela maneira como ensinava os alunos a amar a vida e a arte. Seu quarto cheio de orquídeas é um testemunho do seu legado e da sua paixão por tudo que fez durante toda a sua vida. Alexandre Nero, uma flama viva que brilha no firmamento da cultura brasileira, um fenômeno criativo surgido das profundezas do nosso solo. Sua presença é mais do que autoral, é uma expressão vital e uma manifestação de amor pelo ofício artístico. Seu nome tornou-se sinônimo de intensidade, de paixão e de emoção. Ele é o sonho de quem sonha, o anseio daquele que ama o teatro, o cinema, a música. É ele quem nos leva às sombras dos sentimentos mais escondidos, nos leva a descobrir cores e luzes em lugares que parecem escuridos. E é precisamente nessas terras obscuras de Ondinha_Start-User que surge o seu talento, com uma força inegrável que move as ondas do mar de emoções que ele movemos. Seu trabalho é mais do que apenas um papel no palco da vida, é uma leitura da alma humana em suas formas mais puras e autênticas. Para ele, cada personagem não é apenas um papel, mas sim um olhar naquela face que o caráter representa. Ele vive a experiência, sente as emoções, caminha pelos sonhos e pesadelos daquele mundo criado pelas letras do roteiro. É tudo isso que o torna um ator inovador, uma espécie de alquimista do palco, que transmuta a vida em arte. E sua voz, essa voz que deslumbra e fascina, é mais do que uma mistura de sons harmoniosos. É o coro da vida, o canto da alma que surge das profundezas do ser humano. Sua música é a linguagem da paixão, do amor, do sofrimento e da esperança. Ele canta como um pássaro voa livre, como uma onda que se desfaz na beira do mar. É o som da vida em movimento, do vento que sopra sobre as folhas das árvores. Alexandre Nero é a alquimia da criatividade, a síntese entre o teatro, o cinema e a música. Ele é mais do que um ator, mais do que um cantor. Ele é uma espécie de encantador, uma figura mística que nos leva para as profundezas dos sentimentos, das emoções e das experiências humanas. E é por isso que sua arte transcende os limites do palco, da música e do cinema. Ele é um símbolo de criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Ele nos leva a perceber que o verdadeiro talento não se limita apenas às habilidades técnicas, mas também às emoções que ele consegue transmitir com tanta intensidade e sinceridade. E é precisamente essa qualidade que o consagra como um ícone da cultura brasileira contemporânea. A capacidade de se conectar com o público, de criar uma relação verdadeira e autêntica entre o ator e o espectador. Ele é mais do que um símbolo, ele é uma luz que ilumina as trevas do teatro, do cinema e da música brasileiros. Ele é a esperança de quem sonha, a inspiração de quem anseia pela criatividade e pela autenticidade. Alexandre Nero é uma lenda viva na história da arte brasileira, um testamento à vida, à paixão e à criatividade. Alexandre Nero nasceu em Curitiba, aquela tarde vernal de 1978, onde o sol baixo iluminou o mundo com um toque especial de amarelo, como se a natureza tivesse predito a luz que este menino trariam. A casa era uma casa simples, mas cheia de amor e harmonia, localizada num bairro onde as árvores cantavam ao som do vento e os cárceros eram testemunhas silenciosas de tamanha aventura. A família era humilde, mas rica em afeto e em histórias, que eram contadas à noite quando o vento soprava suavemente sobre as folhagens. A música se tornou um elemento constante em seu cotidiano desde a infância, onde as canções eram aprendidas e ensinadas aos poucos, enquanto os dedos das mãos ecoavam nas roupas de família. Ela foi uma infância marcada por tardes de brincadeiras na rua, onde o choro dos meninos era apenas um canto diferente, onde as festas escolares eram palcos para a exposição da criatividade e o amor pelo universo musical. As serenas noites cheias de estrelas eram tomadas por sons vibrantes,
com os familiares reunidos em torno de um violão que dançava entre as mãos, enquanto Alexandre se mostrava cada vez mais carismático e fascinante. A sensibilidade artística natural dele já era percebida por todos, e sua grande facilidade para expressar-se emocionalmente diante das pessoas, como se ele tivesse nascido com o coração vivo na boca, sempre aberta. Sua aptidão para a música e o canto se revelava à medida que a vida passava, como uma floresta tropical que amadurece lentamente, mas firmemente. E foi assim que Alexandre Nero cresceu, quente uma flor vibrante em meio a um campo de cana-de-açúcar, onde o futuro sonhava e o passado cantava ao som do mar. Ele se tornou uma luz naquele lugar, iluminando as noites com seu canto, como uma espécie de garota-flor que se levantava ao meio do chão, cantando para todos aqueles que ainda não souberam ouvirmos o verdadeiro coro da vida. Alexandre Nero, naquela juventude fervorosa e cheia de sonhos, andava sempre desbancado pelo labirinto das ruas da capital paulistana. A lua, noite a noite, parecia lhe acompanhar os passos, iluminando seus horizontes artísticos, em uma espécie de promessa celestial de que, um dia, o sol nasceria para ele. E como se o céu tivesse escutado, as estrelas penduravam-se do alto, dando vida às sombras que traçavam no chão da Vila Madalena. Ele se aventurava naquele mundo de oficinas e cursos, como um pequeno artista em busca de sua mítica caverna, em uma jornada sem fim. Frequentava o teatro vivo, onde as luzes do palco encantavam-no com a promessa de um dia estar ali mesmo. E, às vezes, no entardecer, ao sair daquele santo templo artístico, encontrava-se com os sons do violão e vozes dos cantores que viviam nas paredes de São Paulo. O dinheiro era raro, a falta de apoio institucional assustava, mas havia amigos e professores que acreditavam em seu potencial, que lhe davam um puxão no ombro e dizia: "Vamos, cara, vamos adiante." Aquele grupo de gente era sua força, a sua espinha dorsal. Era como se eles estivessem conectados por uma fita de lápis, invisível para quem olhava de fora, mas que os unia, de verdade. As primeiras experiências com grupos teatrais e musicais estudantis foram como gotas de água na areia que fortaleceram a sua identidade artística. Eles eram momentos de amor e liberdade, onde o riso e as lágrimas se fundiam em um misto de sensações que marcaram seu coração. Alexandre Nero, no auge desses momentos, era uma espécie de alquimista das artes, transformando o vazio em pura energia criativa. Aquele jovem, com sua fé inabalável em si mesmo, foi mencionado na boca de poetas e escritores que passaram pela cidade. Seu nome se espalhou por lugares onde o sol brilha e a gente dança. E no futuro, com suas obras, ele irá transformar ainda mais a paisa da arte brasileira, mostrando ao mundo todo o que é ser um cidadão do país do futebol. Na verdade, a vida de Alexandre Nero parecia um sonho encantado, iluminada pela luz de um sol que iluminou o céu do Brasil. Ele era um verdadeiro ícone nacional, sendo reconhecido e amado por pessoas de todos os cantos do país. Cabeças se voltavam em suas direções em ruas da Zona Norte até a Zona Sul, onde ouviam falar no rádio e via-lo na televisão. Era algo mágico, uma força que parecia surgir de dentro de si mesmo e que lhe dava vida. Ele era um verdadeiro filho da terra brasileira, crescendo em um subúrbio carioca cheio de música, luz e alegria. A sua infância foi marcada pela força e energia do futebol, pelo ritmo das sambas e pelos sons da bossa nova, que envolviam o ar com notas suaves e leves. Seus primeiros anos foram construídos a partir destes elementos que marcam a identidade nacional brasileira, e ele cresceu absorvendo tudo isso. No entanto, para alguém tão conhecido e adorado, o caminho não era fácil. A vida de Alexandre foi uma jornada cheia de desafios, de momentos de glória e outros de dúvida e sofrimento. Ele aprendeu a viver com o olhar constante da mídia e do público, e se adaptou às exigências e pressões de uma vida pública. Mas ele foi capaz de transformar tudo isso em sua arte. Assim, construiu um mundo maravilhoso, cheio de paixão e intensidade. Na vertente artística, Alexandre Nero alcançou a maturidade com a interpretação de personagens complexas e contraditórias em novelas como Império e Salve Jorge, conquistando o respeito da crítica e do público. Sua habilidade em se transformar em cada um deles foi uma demonstração de sua força e versatilidade, e seus papéis tornaram-se inesquecíveis na história da televisão brasileira. Mas além disso, ele também compartilhou seu talento musical com o mundo. Seus álbuns combinam poesia,
ritmo e uma identidade própria que se encaixa perfeitamente no cenário cultural brasileiro. A sua música é uma celebração da vida e do amor, e suas letras evocam imagens vibrantes e lembranças intensas. E assim, Alexandre Nero se transformou em um dos artistas mais completos de sua geração, cujo talento se estende por diferentes áreas da cultura brasileira. Ele é uma luz que brilha no meio do caos e das dúvidas, um símbolo do espírito brasileiro e sua incrível diversidade. E como dizia a gente aqui, ele é verdadeiramente um herói nacional. Alexandre Nero, o seu nome é sinônimo de paixão e dedicação. Ele deixa como legado para a geração futura um exemplo de coragem e determinação. Sua arte é uma sagração da verdade, da entrega total e da inovação no trabalho criativo. Suas representações foram palco de paixões intensas, emocionais, em que o público viveu momentos únicos e inesquecíveis. Ele, filho do Brasil, foi um ícone da nossa cultura. A sua voz sempre reverberou nos corações dos brasileiros, transmitindo em suas obras a essência da nossa realidade. O amor pela vida, a vontade de viver a cada dia como se fosse o último, a emoção do futebol, a música que despertar nosso coração. Ele foi um criador que contribuiu para tornar a nossa terra mais vibrante e colorida. A sua presença era contagiante, uma energia viva, um olhar penetrante que ia além do palco e entrava no coração de cada espectador. Ele não era apenas um ator, mas sim um entusiasta da vida que ensinou a importância de viver a cada dia como se fosse o último. A memória coletiva sempre lembra Alexandre Nero como uma figura marcante da nossa história. Ele foi um artista que, ao longo dos anos, conseguiu impor seu selo único na indústria artística brasileira. Sua arte é a memória vivida de cada um de nós, uma marca inconfundível na nossa história cultural. E como legado para gerações futuras, ele nos deixa a mensagem da coragem e da dedicação. Ele foi um exemplo de que o sonho é possível se temos coragem de perseguir o nosso caminho e dedicarmos-nos ao que amamos.